Boa noite, queridos, paz. Na verdade, não sei que hora que você vai assistir isso, mas para nós que estamos gravando é noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Pó de Casa, aqui na Casa Branca, em Suzano, na ICB. É um prazer estar de novo com vocês aqui. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito legal, muito especial, um homem de Deus que vai nos abençoar aqui com coisas que Deus fez na vida dele. Então, aproveita aí, tomara que a gente consiga ter um momento bem gostoso aqui. Estamos aqui com o Bispo Ivo Mariano. Glória a Deus. Aleluia. Bispo Ivo Mariano, ele é o bispo da Cojique. Mas ele vai contar tudo ali. E antes dele falar, eu vou falar algumas coisas aqui que eu devo, né? Nós temos aqui na igreja, ele não sabe que eu vou falar isso aqui, porque como eu vou falar, mas nós temos aqui na igreja uma história antes e depois de conhecer a história, né, de conhecer a Cojique. Porque de um ano e pouco para cá, Deus está mudando completamente a cara da nossa igreja, né? Mudando estrutura, mudando, né, tudo. Desde a estrutura física da igreja em si mesmo, né, que nós temos investido e temos construído, temos feito muitas coisas na estrutura física, a estrutura de som, iluminação, imagem, tudo, mídias sociais e também a estrutura espiritual da igreja, no sentido de que nós fazemos hoje e temos uma forma de adoração diferente. A nossa música melhorou, graças a Deus, vem melhorando de um tempo para cá, né? Graças a Deus. E graças à parceria com que o bispo, na verdade, nem sabe que ele tem com a gente, né? A gente tem uma parceria com ele na marra, né? E ele não na marra para nós, na marra para ele. Nós estamos forçando eles. E depois que nós conhecemos as pessoas lá da Cojique, depois vinha conhecer o bispo, graças a Deus, né, esse presente de Deus, nós recebemos na nossa igreja muita coisa nova. E muita coisa que veio da Cojique. Por que veio da Cojique? Porque veio através dos filhos dele, do povo dele, né? Então, a nossa igreja ela tem experimentado um novo tempo, um tempo maravilhoso. E eu sei que foi Deus que preparou isso. Alguns que vão nos ver sabem, vão entender o que eu vou falar agora. Tomara que muitos entendam. Chegou um momento para a nossa igreja de Deus, um momento de Deus para a nossa igreja, onde Deus determinou algumas mudanças, porque Ele está fazendo isso. Ele resolveu nos abençoar com isso. E as coisas estão acontecendo. E nós estamos tendo essa mudança, um crescimento, um amadurecimento em várias áreas da igreja ao mesmo tempo. Tudo vem acontecendo. Então, até as atividades da igreja mudaram. Nós temos coisas como o nosso culto de quarta-feira agora, que era um culto de oração nas quartas-feiras e virou a quarta do renovo, e onde nós temos recebido pastores, pregadores para nessas quartas-feiras, e um culto que vinham poucas pessoas, porque culto de meio de semana não era cultura da nossa igreja, estar muita gente, né, por conta de escola, de trabalho. Nas quartas-feiras tem sido um culto bem maior, aliás, já um culto até grande, e os pastores que vêm na quarta-feira, eles são e têm sido normalmente indicados por membros da igreja do bispo. Os membros dele conhecem pessoas e falam, leva o pastor fulano, leva ciclano, e essas pessoas têm vindo e tem sido maravilhoso. Na verdade, todo mundo que vem aqui conhece o bispo. Todo mundo que tem vindo pregar aqui tem alguma coisa a ver com a igreja dele, porque o pessoal já conhece, ou é de lá, ou é de alguma igreja das deles. Então, Deus tem nos dado esse presente por conta de estarmos, por exemplo, com o Júlio César, né, que é um cantor da música evangélica e membro da igreja do bispo. Ele tem nos abençoado aqui, nos ensinado sobre música, né, fez workshop aqui, um monte de coisas. Então, ele traz as pessoas, coral, já veio aqui, maravilhoso.
tudo por intermédio deles. Isso tem nos influenciado grandemente. Então eu queria deixar esse registro aqui, né, para a história de como a parceria com a Igreja do Bispo, sem que ele soubesse que estava fazendo uma parceria conosco, uma coisa completamente orgânica, que Deus preparou, né, por circunstâncias da vida. Um menino que eu tenho hoje aqui, que é membro da minha igreja hoje aqui, uma família, na verdade, foi membro de lá, conhece eles todos há muitos anos atrás, e nesses encontros e desencontros da vida aí, né, que Deus preparou, nós estamos aqui hoje juntos. Esse rapaz hoje, um homem casado, né, e nos trouxe para perto. E hoje nós temos colhido esse fruto maravilhoso que tem nos dado crescimento, amadurecimento, sabe? Que tem nos dado tanta graça. Então hoje eu estou muito feliz de trazer o Bispo Ivo Mariano aqui. Ele vai nos contar coisas de Deus da vida dele, né? O que ele quiser falar da vida pessoal dele, evidentemente, mas o mais importante são as coisas da vida cristã dele, do ministério dele, do trabalho dele para o Senhor da Glória. E é isso que nós queremos ouvir. Então, bispo, muito obrigado. Eu lhe devo, a minha igreja lhe deve, não posso falar muito que eu me emociono, né? Deve muito, porque as mudanças aqui têm sido fortes e não tem como eu não reconhecer e perceber como Deus fez isso. E, pastor, eu nem sabia que existia COGIC. Eu não sabia da existência de vocês, porque eu vivo muito fechado no meu mundo. Agora que eu estou meio que... Eu trabalho muito, sabe? Eu estou meio que me abrindo para muitas outras coisas, porque a igreja chegou num momento que não tem como eu ficar fechado. Então, Deus está fazendo isso. Então, eu nem conhecia a COGIC, né? Até um ano e pouco atrás. E conhecer vocês foi uma virada de chave para mim. Foi maravilhoso, foi um negócio novo que Deus fez na hora certa e está acontecendo aí. Então, eu queria que o senhor ouvisse isso de mim, né? Que o senhor soubesse disso, que o seu ministério, bispo, ele está produzindo esses frutos. Porque, às vezes, a gente vê, o pastor, ele vê o ministério como a igreja dele ali. Ele vê o ministério com as almas que ele está vendo na frente dele. E ele não sabe onde o fruto dele está chegando. Porque as sementes, elas são levadas, né? Os pássaros levam as sementes, né? E, às vezes, tem árvore que já está grande em algum lugar e a gente não imagina, né? Então, o senhor precisa saber que, graças a Deus e aquilo que Deus está fazendo através das pessoas da igreja do bispo, isso está acontecendo aqui na Casa Branca. Muito, bispo, da mudança, do crescimento, do amadurecimento do que está acontecendo aqui, eu devo ao senhor, ao seu ministério, à sua igreja. Eu queria que o senhor soubesse disso ouvindo de mim, viu? Eu agradeço a Deus pelo que está fazendo por mim aqui, e o senhor saiba de mim mesmo que o senhor é um dos responsáveis por isso, porque a sua vida está envolvida nisso. Amém? Bem-vindo e, por favor, fique à vontade. Pastor Hélio, meu amigo, primeiramente, obrigado, né? Obrigado por toda essa palavra que, em algum contexto, é uma revelação para o nosso coração, e nós ficamos felizes e sem vaidade, mas com a alegria santa Sim. de poder ouvir isso e saber da nossa contribuição para com o ministério do irmão, para com o ministério da Igreja Casa Branca. Casa Branca, né? Igreja ICB, Igreja Casa Branca, que, por outro lado, também contribui para conosco, pois glória a Deus. Essa troca de amizade, de amor, de comunhão, de ministério, contribui mutuamente, né? Não só fazemos bem para o vosso ministério, como o seu ministério faz bem para o nosso ministério. Glória a Deus. Então, eu fico muito feliz e satisfeito em poder ouvir isso e agradecer por toda a deferência, por todo o carinho que o senhor dedica para comigo, para com meus irmãos, nossos ministros lá da igreja, para com a nossa igreja. E todo esse seu trabalho tem retribuído e sobejado sobre qualquer coisa que nós tenhamos feito ou fazendo. Glória a Deus. Porque quando a gente ouve
essa palavra de gratidão, mas a gente tem também a consideração da retribuição na proporção igual ou a mais, como no seu caso, o que fazemos é por amor e porque somos amados. Glória a Deus. Então, a ICBA, ela nos tem amado. O Senhor nos tem amado. E isso tem contribuído para que a nossa igreja seja feliz em fazer da forma que faz. O Senhor diz ainda de uma parceria assim totalmente orgânica. Eu acho que a igreja ela é muito mais igreja nisso, né? Sim. Nessa parceria orgânica, nessa troca de ministério com base na própria caridade, no amor de Cristo, do que algo instituído, formalizado, que talvez tenha muito mais do ser humano do que da própria graça ou do próprio Espírito Santo. As coisas do Espírito, elas têm essa naturalidade espiritual. Para mim, como eu digo, meu amigo, eu fico assim sem saber até o que dizer, de satisfação, né? Eu tenho assim a satisfação de ouvir isso, porque eu acho que essa é a razão do ministério. É contribuir e produzir, se multiplicar e fazer tudo de bom na vontade de Deus para que a obra de Deus cresça na face da terra. Glória a Deus. Eu me identifico muito contigo, me identifico muito com a sua história, e sua história, sua pessoa, sua família são testemunho para a minha vida. Eu não considero de maneira alguma qualquer fato assim como supremacia, não. Eu vivo praticamente o momento, né? Vivemos o momento. Então, eu vejo em ti esse momento que é bom para mim. Glória a Deus. É fortaleza para mim. Amém. É edificação para mim, é exemplo para mim. Isso me faz bem demais, isso também me impulsiona. Glória a Deus. Então, eu acho que nesse processo do Espírito, é isso que acontece. Troca. É a troca, é aquilo que Deus quer dar de mim para ti, aquilo que Deus dá de ti para mim, para nós, para a igreja, de forma que vivemos isso, e acho que gratidão, como o senhor disse, é a palavra que fundamenta essa vivência mútua nossa, né? Eu acho que é isso aí. Então, seu ministério para mim, tem feito benefício mútuo, essa cooperação com todo o corpo de obreiros seu, nas nossas festas lá, é uma coisa linda. Uma coisa que eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer o que vocês fazem, né? De repente eu ouço tudo isso, eu acho que vocês estão fazendo muito mais por mim, né? Eu vou explicar para vocês já o que ele está falando aí. Estão fazendo muito mais por mim, porque eu acho que mobilizar pessoas é um dom muito grande. Glória a Deus. Né? Mobilizar pessoas, mobilizar 2, 3 é muito fácil, talvez, mas mobilizar 100, 1000 ou mais é uma graça divina. E o senhor tem compartilhado isso, mostrado o poder de mobilização. Glória então, a eu Deus. acho que isso é importante. Bispo E só posso dizer, sou grato, obrigado por estar aqui. Glória a Deus. Agradeço em meu nome, em nome da minha esposa, em nome do meu ministério, da nossa igreja Cogic, Resgate para a Vida ali em Vila Matilde, São Paulo. E muito obrigado mesmo, obrigado aos obreiros, ao Everton, que foi lá nos buscar com os demais irmãos. Não era nem para eles estarem juntos, bispo. Quando eu os vejo, eu fico muito feliz. Maravilhoso, né? Eles vivem grudados. Fico muito feliz em vê-los, né? Às vezes eles pensam que pode até imaginar que não significa nada, né? Mas só em vê-los, isso que eu falei já me dá uma alegria, já me dá uma mensagem. Glória a Deus. Já me dá uma mensagem maravilhosa. Amém. Isso é muito bom. O bispo está falando aí porque a gente teve a alegria de... A gente tem aqui na igreja uns trabalhos que nós fazemos aqui na igreja nossa. E
nossa, coisa de dentro. E a gente tem aí uns trabalhos, umas festas, um negócio que a gente faz aqui, a gente acabou montando uma estrutura que agora está fazendo parte de um trabalho da igreja, que é para abençoar outros ministérios. Por quê? Porque a gente acabou indo lá na Cogic, fazer parte de um trabalho que eles têm lá na igreja. 3. A Sexta 13. Então eles... 3, né? Sextas 3. Eu sempre misturo, troco o nome. Sexta 3. Eles, na terceira sexta-feira do mês, não é isso que eles fazem? Isso, e eu Sexta 13. Pior que já me falaram, Sexta 3, pastor, eu troco. Já há muito tempo, hein? E a Sexta 3 é um trabalho que eles têm, um louvorzão maravilhoso, com palavra que eles têm lá, porque a Cogic, ela tem tradição de música, daqui a pouco o bispo vai falar pra gente aí, contar um pouco da Cogic, que é uma maravilha. E muita gente boa veio a partir da Cogic, viu? Muita gente boa da música aí, tem a ver com a Cogic. E aí o bispo, nós fomos lá fazer o quê? Fomos fazer uma infraestrutura para servir, né? Vender uns lanches, um negócio bem legais lá na igreja do bispo, né? A gente foi com a nossa estrutura para lá, levamos nosso caminhão, nossa estrutura que a gente usa aqui na igreja, né? E fomos para lá fazer esse trabalho. E fazendo lá, a primeira vez eu gravei um vídeo falando, esse aqui é o nosso projeto Igrejas que Crescem, porque nasceu ali. E a gente tem servido agora em outros lugares com isso. A igreja local vai fazer uma festa, precisa arrecadar uma grana, precisa pagar um evento lá, precisa ajudar a pagar o som da igreja, sei lá, qualquer coisa. A gente vai com essa estrutura, a igreja local faz lá uma arrecadação lá, compra as coisas que precisam e nós vamos com toda a estrutura lá e nossa equipe, né? Galera trabalha o dia inteiro nos trabalhos de serviço deles, né? Trabalho secular, e vai à noite para a igreja servir. E lá a gente vende lanche, batata frita, e é um lanche maravilhoso, um hambúrguer que nós temos aqui, né? E a gente faz a nossa festa. E a gente faz esse mesmo lanche lá, uma estrutura de festa. E toda a renda é revertida para a igreja local. E isso Deus nos deu, começando isso sem nenhuma pretensão com o bispo. Vamos fazer lá com vocês, porque eles já estavam nos abençoando aqui. Já tínhamos conhecido o Júlio César e a galerinha deles. Então, aí nós fomos para lá fazer, e é disso que o bispo está falando. Tipo, ele fala, então vocês me ajudam mais. Não, pode acreditar, eles estão nos abençoando muito mais, e Deus fez isso. Ele usou uma palavra maravilhosa falando aí, que foi caridade. Pastor, é difícil você ouvir a palavra caridade dentro das igrejas evangélicas. Você ouve isso mais no ambiente católico. Católico fala muito mais de caridade, né? A gente não usa muito a palavra caridade, ainda que a igreja evangélica faça muita caridade. A gente só não usa essa palavra, e o senhor usou ela. Achei muito bonito o senhor falar a palavra caridade. E aí, bispo, não tem como a gente não pensar nessa questão da semeadura. Porque eu estou colhendo esse benefício todo que eu estou colhendo através de vocês da Cogic, porque a gente começou a semear lá, nessa festa. E aí hoje, se o senhor fala que para você está sendo vantajoso, usando uma forma humana de falar, né, não tão espiritual, mas olhando com olhares humanos, por conta de que levou algum benefício para abençoar lá, eu estou dizendo aqui que para nós está sendo muito vantajoso, ainda que nem vocês nem nós tenhamos tido essa intenção. A ideia era só fazer um trabalho ali para abençoar o outro. E abençoar faz isso. O que nós estamos aprendendo, crescendo, conhecendo, recebendo da estrutura, daquilo que a Cogic tem de melhor, acaba que está chegando aqui na minha igreja, porque nós estávamos lá participando de alguma coisa com eles. Então, uma igreja que é uma denominação diferente, participando de um evento para abençoar outra igreja, outra denominação, uma outra linha de trabalho, de pensamento, e o resultado está sendo maravilhoso. Penso que para as duas igrejas, né? E a briga aqui fica quem está recebendo mais, então, porque eu estou sendo muito abençoado, a minha igreja, a ICB, está sendo muito abençoada, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, né? A caridade, abençoar, bispo. Então, já começamos falando de coisas maravilhosas que as duas igrejas estão recebendo por conta disso. E eu penso que Deus ele está fazendo muito mais do que nós conseguimos ver hoje, porque Deus ele vê coisas que a gente não vê. Eu estou recebendo coisas, acho que vou receber muito mais, eu acho que eu vou aprender muito mais, estou aprendendo, eu presto atenção, já vamos falar disso.
da primeira vez que eu entrei na sua sala, e o senhor estava ali recebendo alguns pastores que estavam tendo a sexta 3, e o pastor que ia pregar, que era o Elionai, estava lá na sua sala, e nós batemos um papo, e eu fiquei te ouvindo, e eu fiz algumas perguntas para o senhor, e o senhor respondeu as perguntas que eu fiz. Não era para te testar, evidentemente, eu gosto de aprender, e eu gosto de ouvir experiência, bispo, porque eu aprendo é com isso. E o senhor sobejou, o senhor sobrou na conversa lá. O senhor literalmente fala de coisas, eu não sei se o senhor sabe isso a respeito do senhor mesmo, mas o senhor tem uma experiência que a gente vê em poucos homens hoje. O senhor falou de assuntos, o senhor falou de coisas, o senhor falou da história de algumas igrejas, como a igreja a quadrangular, a Renascer. O senhor falou nomes, o senhor falou pessoas, o senhor falou o que cada um fazia, o que aconteceu e tal. E eu fiquei olhando ali a sua experiência no ministério em São Paulo. Por quê, bispo? Porque o senhor falou de igrejas que são muito grandes e fortes hoje, e o senhor estava lá atrás vendo tudo o que estava acontecendo com essas igrejas quando elas estavam se estruturando ou aparecendo. Sabe? E eu fiquei olhando e ouvindo as coisas que o senhor falava. Então, eu estou recebendo muito porque, além de tudo, eu tenho essa graça de poder conviver com pessoas experientes. O senhor está dando isso. Para mim, isso é um presente. Então, eu queria que o senhor falasse conosco hoje, bispo, já que Deus nos deu esse presente de estarmos juntos e sendo beneficiados mutuamente, né? Fazendo a obra de Deus, igreja para igreja, né? E não mais um ministério fechado, eu ajudando alguém da minha própria denominação, mas eu ajudando no reino para pastores com a visão outra que não a minha, e Deus fazendo a obra dele gloriosa através disso. Eu quero que o senhor fale então do ministério, dá um pouquinho da história da COGIC, do senhor como o presidente da COGIC aqui no Brasil. Eu quero conhecer, fala um pouco para mim do senhor, vamos lá. Pastor Hélio, é uma satisfação. Eu não sei falar muito assim de mim, né? Não tenho muita habilidade com isso. Me permita, eu nasci no Evangelho em 1968. Meu Deus. 10 anos antes de mim, 10, 11 anos antes de mim. 1968. Né? Nasci em 54, então 68 você tem 13 anos, 14 anos. 14 anos praticamente, 13 para 14. Eu me converti aos 13 anos. Eu também me converti nessa idade, né? Pastor. Glória a Deus. Aos 13 anos de idade eu me converti na Assembleia de Deus. Sim. Ministério de Madureira. E comecei a me dedicar aos ministérios da igreja logo a partir dessa idade, dos 13 anos. Já comecei a me tornar trazido pelo pastor, pela liderança, incluído no Ministério Infantil. Já comecei a ajudar na Escola Dominical, Ministério Infantil. Comecei ali a minha carreira na Escola Dominical. E eu louvo a Deus por começar na Escola Dominical, porque na Escola Dominical ela despertou o meu interesse pelo aprendizado bíblico, eu não digo nem pela teologia, né? Mas porque naquela época tudo era bíblico, estudo bíblico. A gente não falava teologia. Não falava-se, principalmente na Assembleia de Deus Pentecostal, Madureira, teologia era um horror. Então não se falava em teologia, nós falávamos em estudos bíblicos. Estudo bíblico. E a escola dominical. E eu cresci nesse meio. E eu louvo a Deus porque a escola dominical foi a grande escola bíblica e também teológica do meu ministério, da minha vida, né? Cresci ali, aprendi com os que me ensinaram e passei a reproduzir todo o ensino. O grande segredo de aprendizado é aprender e ensinar, né? Então, quando nós aprendemos e nós também ensinamos aquilo que aprendemos, você fixa o conhecimento. Isso mesmo. Você fixa o conhecimento. E graças a Deus eu sempre fui assim, eu sempre fui um receptor e um transmissor.
Sempre recebi e sempre transmiti, desde criança. Passei por todos os estágios na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, desde a minha conversão, de auxiliar de obreiro ao pastorado, quando fui consagrado ao pastorado nas Assembleias de Deus. Nesse período, congregava no Ministério de São Mateus, Igreja Assembleia de Deus de São Mateus. 1993, nós, 92 para 93, tivemos um problema muito grande, muito grave no Ministério de Madureira, entre São Mateus, Ministério do Brás, e toda aquela questão fez com que eu acabasse saindo do ministério, não por qualquer atitude rebelde, porque eu sempre tive a consciência de que o senhor falou bastante em semeadura aqui, né? Sim. Então, eu acho que na vida tudo é uma semeadura. Todos os seus atos, eles são como que sementes. Todas as suas intenções, elas são como que sementes. Todo o seu modo de ser, de viver, de fazer, de dar, são sementes. Então, eu sempre tive muito cuidado com essa questão de rebeldia, né? E, infelizmente, hoje o que a gente vê estão muito nesse plano de rebeldia. A multiplicação das igrejas, elas estão tem muito a ver com muito rebeldia. no plano da rebeldia, muito mais do que num plano missionário, Isso. evangelístico. Estão mais no plano da rebeldia, no plano do que se chama de autonomia, né? É isso mesmo. Pensar humano como lei para si mesmo. Então, eu tive muito cuidado com isso. Eu nunca quis plantar rebeldia na igreja e ser qualquer coisa a partir de um interesse próprio. Mas, nesse momento, na igreja, nós fomos obrigados a sair da igreja. E o pastor nos despediu, nos abençoou, nos deu 2 igrejas no estado de Minas Gerais. Falou, olha, por tudo que você foi aqui, por tudo que você representa, me deu 2 igrejas. Cara, que coisa legal, sério. Lá em Poços de Caldas. Cara, decente, hein? Foi. E pastor Moacir Ferreira, glória a Deus. Assembleia de Deus Madureira. E eu tinha, na época, uma organização missionária, havíamos criado uma organização missionária para trabalhos evangelísticos e missionária, estávamos começando, e ao receber aquelas igrejas, eu percebi que eu não iria ter força havia uma incompatibilidade com propósitos e trabalhos e ministério pastoral. Nós acabamos administrando as igrejas em Poços de Caldas ali e depois passando a igreja para um outro ministério da Assembleia de Deus, Ministério de Ferreira, em Taboão, São Paulo, pastor Edgar de Souza, hoje ministério enorme, fantástico, Assembleia de Deus de Ferreira, pastor Levi, e passamos as igrejas para eles e fomos trabalhar exclusivamente no nosso projeto missionário. A partir daí nasceu uma igreja chamada a Igreja Missionária da Graça de Deus, né? A Igreja da Graça, na época, estava até bem efervescente, começando a fazer muito barulho, RR, né? Mas não tinha nada a ver com a nossa ideia em relação a formar a igreja, por causa da Igreja da Graça, porque, na realidade, o termo graça, para mim, ele é muito significativo. Não é de um só, né? Lógico. Lógico. Não pertence ao R.R. Soares ou quem quer que seja. Ele é o termo que... É da igreja. É de Cristo para a igreja. É o termo que explica a salvação da humanidade, né? A graça de Deus. Graça. Paulo diz em Tito 2,11, né? Que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens.
Salvador Então, a todos. com base nisso, nós organizamos a comunidade missionária da Graça de Deus e começamos ali um trabalho. Você vem da Assembleia, você tem todo um costume assembleiano, uma igreja convencional, com suas tradições, e você sai e, de repente, você se vê num deserto, uma coisa absurda, né? O grupo já não queria mais aquela herança histórica da Assembleia. Havia um movimento muito forte naquele momento das comunidades, a partir da Comunidade da Graça, ali no Carrão, com o pastor Carlos Bezerra. Então, o que fazia a diferença era a Comunidade da Graça, que fazia a diferença, né? E todo aquele ministério de louvor, toda aquela musicalidade que inspirou o Brasil afora. E então nós começamos a trabalhar dessa forma, como comunidade, né? Cantar, buscar as músicas, tudo. E nesse período houve um problema com um amigo meu que havia saído da Igreja Unida para abrir a igreja dele. Eu não gosto muito desse termo, né? Montar igreja, abrir igreja. Não gosto muito, mas não há como você não usá-los. Então ele saiu lá, indisposto lá com a direção, e abriu a igreja dele. Igreja Evangélica Resgate para a Vida. Igreja Evangélica Resgate para a Vida. E começou a trabalhar, pastor Pérez, e por infelicidade teve um problema gravíssimo com ele internamente na igreja, de ordem pessoal, moral. E se não estiver errado, o tio dele, pastor junto com ele na igreja, buscou socorro na minha pessoa. Foi atrás do senhor? Foi atrás de mim. Falou, olha, você é a nossa salvação. O Pérez, aconteceu isso e a igreja está para acabar. E o senhor é a nossa salvação. Naquele momento, conversei com o grupo, fomos para lá. Nossa ali, cidade líder, Itaquera, eles eram da Vila Alpina. Sim. O senhor percebe que é muito raro essas coisas, é uma coisa absurda. Porque eu poderia dizer, cara, é problema dele, pô. Não é problema de vocês. Eu tenho minha igreja aí. Não vou me meter nisso. Não vou me meter nisso. O fato ocorrido tem a sua gravidade e tal. Eu não quero, né, pôr a minha imagem. E muito menos na hora de confusão. É confusão. Mas eu não fiz nada disso. Falei, não, vou ajudar, sentir. Eram todos conhecidos já anteriormente a tudo isso. Desde a época em que eu fui pregador nas Assembleias de Deus, evangelista, e pregava conferências, São Paulo, outros estados. Então, era muito conhecido nesse campo da pregação, avivalista, batismo com o Espírito Santo, Sim. essas coisas todas. Na época, Takayama, Gesiel Gomes, Napoleão. Então, estava sempre ali nos congressos. E eu pregava muito na igreja dele, na Unida, né? Nos congressos. Então, eles me amavam muito. E foram me buscar. E eu fui e começamos a fazer o trabalho toda semana. Às terça-feiras nós íamos fazer o trabalho. Eu pregava, minha filha, o Sagatti, pastor Eduardo, né? Aquele trabalho de avivamento, revelações, profecias, e fazia o que Deus concedia. E a igreja, então, ela se sentiu apoiada, se fortaleceu. Fizemos ali uma aliança, uma determinada aliança, e ao invés de mantermos comunidade missionária da Graça de Deus, passamos a ter a ideia de comunidade resgate para a vida.
Aí nasceu o nome Resgate para a Vida, né? Na nossa igreja foi dessa união, dessa comunhão com uma igreja evangélica Resgate para a Vida em Vila Alpina, que acredito tem até hoje lá, Pastor Pérez, povo bom, maravilhoso, povo de Deus. Então fizemos o trabalho ali com eles 1 ano, a igreja se restabeleceu, e depois, no final de 1 ano, vimos que não era essa a intenção de Deus para nossas vidas, né? E por outros motivos ali nos separamos. O pastor disse: olha, se vocês quiserem ficar com o nome, pode ficar, não tem nada contra, etc. O pessoal gostou do nome, nós gostamos também, Resgate para a Vida. E aí ficamos, então, com Comunidade Resgate para a Vida. Trabalhamos com esse nome até 2002. Sim. 2002. A dificuldade enorme financeira nesse período. Esse período foi um período de felicidade. Quando eu lembro, é uma felicidade assim, mas ao mesmo tempo é um paradoxo, né? Porque como é que você pode lembrar com tanta felicidade um período tão duro? Tão duro. De algum modo, um período triste, problemático. Amigos me diziam: para com essa igreja, para com isso, que isso não dá certo, você vai morrer. Volta para casa, volta para a Assembleia, volta para cá. Nesse período, o pastor Manuel Ferreira abriu um trabalho junto com o Edir Macedo. O Edir Macedo havia sido preso, aquela coisa toda. Estava meio parceiro das igrejas, eu lembro dessa então fase eles aí. Abriram me escapa o nome agora, mas abriram a Associação das Igrejas, Pastores, Sim. onde o presidente era o Manuel Ferreira e o Bispo Macedo. Abriram lá essa associação e o bispo estava muito próximo do Macedo, o Ferreira estava muito próximo do Macedo na época. E o Manuel Ferreira, então, através de um outro amigo anterior da Assembleia de Deus de São Mateus, mandou me chamar para me fazer uma proposta de ministério. Falou: vai lá, chama o Ivo, traz ele para cá, traz ele de volta para nós. Aí o pastor veio, o pastor Paulo, pastor de Mogi das Cruzes aqui, Gilberto de Paulo. Sim. Pastor Gilberto de Paulo de Mogi das Cruzes, não sei se vocês já ouviram falar, da Catedral de Mogi, da Assembleia de Deus, é uma Sim. catedral, uma igreja linda que tem lá. Perto do rio ali. Linda, uma igreja fortíssima, domina ali Mogi das Cruzes. Sim. E ele, perto do Clube Náutico Mogiano. Ele, na época, ele foi me buscar, ele era de São Carlos, na época ele estava em São Carlos, veio me buscar para voltar. E eu estava numa situação horrível, financeira. Você tem uma noção, 6 ações de despejo na igreja, no salão onde nós estávamos. 6 ações de despejo. Quando batiam palma no meu portão assim, eu já... Ficava apavorado. Já ficava apavorado. É o oficial de justiça. 6 ações de despejo na igreja, mais 6 ações de despejo na minha casa. Meu Deus. Foi um período assim de experiência, eu chamo de experiência da graça, da misericórdia de Deus. Nesse período de sofrimento, eu tive 2 experiências muito grandes. Nesse aspecto do ministério, Manuel Ferreira me chamou. Lá eu estava na Record, fazendo o programa lá da Associação dos Pastores lá. Ele, de Macedo, eu peguei a bolsa dele, comecei a andar com ele, andar dentro da Record junto com ele, e ele falando comigo, o cara explicando tudo lá, e falou: você vem, você tira a placa, tá? Põe a nossa placa, e Assembleia de Deus, cidade líder e tal, pastor presidente, Ivo Mariano e tal. Daí, 2 meses, 3 meses, tiro de lá, mando para um campo, mando para outro lugar, acabou.
Isso é um sonho de é o sonho de qualquer meu amigo Gilberto de Paula, a vida dele até é o sonho de qualquer pessoa. Você numa situação financeira de miséria, uma coisa muito difícil, absurda, de dificuldade, recebe uma proposta dessa. E por força do Espírito de Deus em você, por força do propósito de Deus na sua alma, no seu coração, você diz não. Não. Ele me diz, pensa lá, e deixou a cargo do Gilberto, me fala, né? E eu falei não. O Gilberto, naquele, ficou irritadíssimo, né? Ficou chateado. Ficou chateado. Falei, você é louco. Você é louco. Você é louco. Você... Um monte de outras coisas. Eu falei olha, eu cansei. Eu falei para ele, olha, eu cansei Deus me chamou para pregar o Evangelho, salvar almas. E não para fazer política evangélica. Eu não quero mais fazer política evangélica. Eu quero salvar almas. Nada de política evangélica. Eu não quero mais. Porque eu não vou ser crente. Não adianta, eu não posso ter nome de pastor presidente, mas se eu sei como é. Não é isso que eu quero. Não é para isso que Deus me chamou. Glória a Deus. Deus não me chamou para fazer política evangélica. Deus me chamou para salvar almas. Então, lamento, mas não dá. Logo em seguida, ele falou, então, acabou, não tem mais relação, né? Não tem, segue sua vida, não tem o que fazer mais com você. Logo em seguida, eu fui pregar em Goiânia, na sede de Goiás, na Assembleia de Deus, sede de Goiás. Pastor Abigail Ventura, vice-presidente de Madureira. Nossa! Manuel Ferreira, presidente, e lá o Abigail, vice. Eu estava pregando na igreja para 3.000 pessoas, uma igreja enorme. O vice de lá, inclusive, tinha meu nome, Ivo, pastor Ivo Romeu. Eu acabei de pregar aquele avivamento, aquele culto maravilhoso. O pastor Abigail Ventura falou, pastor Ivo Mariano vai ser o meu secretário regional para o Norte e Nordeste. Eu falei, assim, na tribuna, assim, tinha, na época a igreja lá, só de pastor dava umas 10 da minha, onde eu estava. Mais uma imensidão de irmãos da igreja. Era um congresso de ciclo de oração. Últimos dias, não, o sábado, aliás, sábado. E ele vai ser meu secretário Norte e Nordeste, vai me representar, vai viajar de avião para tudo quanto é lado. Sem falar com você. Não falou não. Vai ser meu representante, vou dar a faculdade para os filhos dele, para a família, casa, tudo. Acabou o problema. Tudo. Rapaz. E eu aqui com ação de despejo, com tudo nas costas aqui. Meu Deus do céu. Pedindo para acabar o culto e os irmãos me dão... Te dá uma ajuda. Me dá uma ajuda, né? Porque eu nunca cobrei, mas... Você precisa viver, né? Comer. Precisava, anunciou aquela ansiedade que essa oferta seja boa, né? Aí o pastor fala aquilo e me vira e me cobra, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O Espírito Santo falou para mim no coração naquela hora, ele disse, olha, você que sabe. Você é livre para dizer sim e livre para dizer não. Só que tem uma coisa, eu honro
o dízimo daquelas pessoas que estão lá dando dízimo. Tem lá uns gatos pingados, tem lá uns meninos lá, uns jovens junto com adolescentes, que são dizimistas. Na época do RV, transição para o real, Sim. são dizimistas. Eu honro o dízimo deles. Eu falei, não vai dar, não tem como. Eu creio. Não tem saída. Nem quero essa saída. Eu quero a tua vontade. E mais uma vez eu disse não para o presidente, e mais uma vez eu disse não para o vice-presidente. Com todas aquelas ofertas. A mais simples depois foi a do próprio pastor Deiró, pastor Marino, do campo de São Mateus, tentando me repatriar. Chamou de volta. Chamando de volta. Na época eles precisavam de um pregador no campo, avivalista, né? Sim. Foram me buscar para que eu pudesse trabalhar com eles nesse campo. Então, meu ministério ele é marcado por aceitação e renúncia. Renúncia. Pastor. E a Cogic, pastor? Agora é o ponto onde nós entramos na Cogic. Eu construí na Assembleia de Deus durante quase 30 anos toda a ansiedade ministerial que eu pudesse ter. Que era de chegar onde os presidentes, os meus pastores, me deram uma oportunidade de ser tudo aquilo que eu construí de ansiedade dentro da Assembleia de Deus. E quando chega o momento em que você tem a oportunidade de ser um presidente de campo, de ganhar a notoriedade, a autonomia, a posição, de algum modo a grandeza, porque esses cargos se tornaram cargos de grandeza. Sim, naturalmente. Eu tive que dizer não. Não. No pior momento da minha vida, rejeitar a felicidade, a riqueza ministerial e posicional, prosperidade, tudo em nome da vocação, em nome de uma chamada, em nome de uma revelação. Vou pôr um ponto entre esse pós-ministério da minha vida, Assembleia de Deus, e o depois Cogic. Deus me deu uma revelação, e nessa revelação em que eu cobrava o Senhor em oração, eu cobrava Deus em oração para definir certas coisas na minha vida. Deus me deu a revelação e no final da revelação ele me pergunta: você conhece esses pastores? E me deu uma gama de nomes, uma lista de nomes de grandes pastores. Eu disse: eu conheço todos eles. E depois citou os 2 últimos nomes para mim. Você conhece Cícero de Lima? Presidente de Belém, conheço. Pastor Cícero de Lima. Isso é notável. E depois ele disse: você conhece Paulo Leiva Macalão? Paulo Leiva Macalão. Eu como que sorrindo, esse é o meu pastor. Paulo Leiva Macalão é meu pastor, é o pastor de Madureira, pô. Presidente Madureira. Aí ele apontou o dedo no meu peito, sorriu e disse: então, eu vou te dar esse trabalho para você. Ele estava dizendo: para de pedir emprego, para de qualquer coisa, porque eu vou te dar esse trabalho para você. Eu caí, levantei e comecei a chorar.
e disse a Deus, nunca mais eu te peço qualquer outra coisa, seja feita a tua vontade. A partir dali eu estava pronto. Chegou o momento ali, Deus mandou parar de trabalhar, parei de trabalhar e me entreguei para a obra e Deus começou a cumprir os mistérios dele na minha vida. Nesse inteirinho em que nós estamos com a comunidade de resgate para a missionária da graça de Deus, que passamos para a comunidade resgate para a vida, no ano de 2002, pastor Enéas Francisco, hoje bispo Enéas Francisco, eram adolescentes que estavam comigo, tinham em torno de uns 16 para 17 anos. Começou a trabalhar com Ginete de Alencar na TV Trindade, lá, que depois se tornou a Renascer, TV da Renascer, e lá aprendeu a falar inglês com o Ginete. O Ginete forçou ele a aprender a falar inglês de forma efetiva, porque o início de falar inglês foi da minha filha, né? Minha filha quem começou a ensinar ele a falar inglês como devia. Sim. E ele depois entrou na TV Trindade e o Gineto jogou ele no fogo, falou, se vira e fala inglês, começa a interpretar. E aí ele começou o ministério dele e se tornou o grande intérprete de inglês que ele é hoje, internacional, né? No Brasil e fora do Brasil. E nesse período os irmãos da América vinham para cá, da COGIC, Bispo Moore, na época Pastor Moore, vinha para cá fazer trabalhos da COGIC, e especialmente ali na Vila Dalila, Vila Matilde, onde eu estou, através de um pastor conhecido ali, que era o pastor Sérgio Melo. O sogro do Sérgio Melo, o pastor, escapa o nome agora, nosso fundador, fundou a Igreja de Deus em Cristo no Brasil. Mas o Sérgio Melo era o grande articulador, o que fazia os movimentos da igreja com o nome de Azusa. Ele nem usava o nome COGIC, ele usava o nome Azusa. Os americanos vinham e faziam o trabalho aqui E o Enéas foi convidado pelo Josué para trabalhar na equipe de intérpretes. Para interpretar os americanos. Os americanos que vêm. Que vieram. E aí os americanos cresceram os olhos no Enéas. Falaram, precisa trazer ele para a igreja, para o nosso contexto, né? Precisamos trazer ele. E o que acontece? Na época, me lembro agora o nome, né? Pastor Rubens Santos, fundador da COGIC no Brasil. Sim. Pastor Rubens Santos, ali no Jardim de São Francisco. A primeira igreja de Deus em Cristo no Brasil, fundada pelo pastor Rubens Santos. E aí o Enéas foi convidado para a igreja de Deus em Cristo. E nesse período eu estava sendo trabalhado para ser repatriado para a Assembleia de Deus pelo pastor Deiró e o Marino, pastor Marino. Hoje no Vale do Ribeira, uma grande igreja, presidente. E o Enéas disse, olha, eu só venho se o meu pastor vier. Se o meu pastor vier, eu venho. E aí o Enéas me apresentou a igreja. Falou, olha, eles querem que eu vá, mas eu só vou se o senhor for. Ele era novo ainda? Ele era novo, ele era contrabaixista, tocava... na época, estava fazendo a formação do Coral Resgate, aquelas coisas todas. E aí eu falei, olha, que igreja é essa? Eu não conheço essa igreja, né? Aí, a Igreja de Deus em Cristo. Eu só conheço a Assembleia. A melhor igreja do mundo para mim é a Assembleia de Deus. Saí dela, estou triste, estou arrebentado. Não está dando certo isso. Entendeu? Fora da Assembleia, para mim, não tem nada melhor. O melhor era... Né? Eu falei, então vamos conhecer essa igreja. Aí comecei a entrar na internet, comecei a pesquisar, fazer toda a pesquisa necessária que eu
né, de doutrina. Eu falei, foi o mais importante é saber qual é a doutrina dessa igreja, né? A partir daí descobrimos que a Igreja de Deus em Cristo era a igreja da Reforma Pentecostal, da Rua Azusa, 1906, e que em 1907 o bispo Mason se torna o fundador da Igreja de Deus em Cristo, né? Lá em Los Angeles, lá em Mississippi, Tennessee, e a partir de então surge a Igreja de Deus em Cristo como grande protagonista do movimento pentecostal no mundo, né? Especialmente nos Estados Unidos. Eu achei aquilo, falei, parece que parece que é sério esse negócio. Parece que é sério. Aquela que eu vi aqueles colarzinhos de clerical. Gola clerical. E aquilo me chamou muita atenção, né? O colar, a gola clerical, aquelas vestes. Eu ganhei uma há pouco tempo, viu? Veja bem, aquilo me chamou muita atenção porque eu sempre fui muito carola. Sim. Eu fui um moleque, assim, me permita dizer, eu fui assim, um menino muito travesso. Aos 13 anos de idade, antes de aceitar, eu já era chefe de quadrilha. Aos 13 anos de idade, eu já era chefe de quadrilha no meu bairro. Eu dominava uma quadrilha de moleque no meu bairro. E era terrível, terrível, terrível. Meu apelido eu nem vou falar porque é estranho. Aí o que acontece? Eu vejo tudo aquilo e eu nunca tinha feito primeira comunhão porque eu não conseguia. Minha família era revoltada comigo porque eu não tinha feito a primeira comunhão. Família católica. Catolicíssima. Minhas irmãs, família catolicíssima. Tudo congregário mariano, tudo filhas de Maria. Sim. Coisa, sabe, a igreja de São Pedro lá na Vila Industrial, a família que cuidava da igreja. A minha família era a família que cuidava da igreja. Meu primo diácono, chefe oficial da diaconia da Igreja Católica. E eu me lembro até hoje, era muito lindo ver o trabalho daquelas freiras, levar aquelas crianças para o morro, a gente ia para o morro. Lembro os ranchos de Jesus, lá quando ele juntava o povo para evangelizar, pregar, ensinar. Só que eu era terrível. Um dia a freira falou, tira esse menino daqui porque não dou conta. Pelo amor de Deus, some com isso. Não dou conta. E eu nunca consegui fazer a primeira comunhão na Igreja Católica, mas eu gostava muito daqueles rituais dele lá, né? Minha vontade de ser coroinha nunca se concretizou. Nunca se concretizou porque eu nunca fiz a primeira comunhão, não tinha como ser coroinha. E aí o que acontece? Eu vi todos os aparamentos da Cogic, né? Eu sempre amei aquilo, né? Eu falei, legal. E então aceitei fazer parte da Igreja de Deus em Cristo. Falei, vamos fazer parte. Olha, depois que eu passei a fazer parte da Igreja de Deus em Cristo, nesse contexto, eu percebi que a Igreja de Deus em Cristo era muito, muito melhor do que a igreja em que eu estava. Outra realidade. Outra realidade. A igreja em que nós estávamos era uma igreja congregacional. A igreja em que nós passamos a fazer parte, a Cogic, é uma igreja episcopal. Sistema totalmente diferente. Sim. A igreja congregacional, sistema de campo, né? Com campo, um líder e congregações. Sim. E a igreja episcopal, a Cogic, é a igreja em que cada igreja ela está ligada à Santa Convocação, está ligada a toda a convenção da Igreja de Deus em Cristo, mas cada igreja ela tem a sua autonomia. Tem a sua autonomia. Ela tem a sua liberdade de ser Cogic sem ser necessariamente uma congregação. É uma igreja pessoal, individual, independente, jurídica, sim, constituída de forma livre e plena. Então, eu achei tudo aquilo maravilhoso. E o modo da liturgia, tudo aquilo foi para mim uma realização.
Como assim, naquele momento eu me encontrei. Glória a Deus. Não sem obstáculos. Sim. Não sem lutas. Não sem dificuldades. Por quê? Porque quando eu cheguei na Cogic, eu cheguei com todo o know-how das Assembleias de Deus. Com todo o conhecimento, com toda a possibilidade de liderança. E chegando dessa forma, não porque eu me impus ou estava me impondo, não, eu simplesmente cheguei normal, natural, na humildade. Era o que o senhor tinha, que o senhor trazia Mas, consigo. no conhecimento deles, quando eu cheguei, o grupo de lideranças criou uma barreira, uma antipatia, uma rejeição. Rapaz. E nós tínhamos a liderança do pastor na época, que depois vem a ser Bispo Moore, e a liderança da Mother, que era a que trabalhava com o Bispo Moore, a Mother Livanzan. E quem me sustentou no ministério foi a Mother Livanzan. Porque pelo bispo, ele dava ouvido à oposição, à resistência. E a Mother, ao contrário, ela viu todo o potencial e disse, nós nunca tivemos um homem pentecostal no nosso ministério. A igreja nasceu batista, o outro pastor do Rio vem da Graça, não tem qualquer movimento pentecostal na Igreja de Deus em Cristo. E a Igreja de Deus em Cristo é originalmente mãe do movimento pentecostal no mundo. Fantástico. Então, o que acontece? O pastor Ivo é essa oportunidade que Deus nos dá de termos um homem verdadeiramente pentecostal com capacidade de ensinamento de pregação pentecostal. E ela viu isso imediatamente. Ela viu. Glória a Deus. E ela falou para ele, tira esse homem debaixo da mão desses homens e dá a ele a liderança de distrito, transforma ele num superintendente. Eu estava saindo de uma convenção da igreja e dois pastores, ao lado de dois pastores, e um deles era superintendente, e um outro pastor perguntou para ele, assim, ironicamente, do meu lado, dizendo, pastor, quando é que o bispo Ivo, que o pastor Ivo vai ser superintendente na Cogic? Esse pastor respondeu ironicamente, daqui 20 anos. Olhando para mim assim, certo, daqui 20 anos. Eu estranhei aquela conversa e eu disse, cara, conversa boba é essa, né? Eu não tem nenhum problema com isso, nenhuma preocupação, porque eu serei aquilo que Deus quer que eu seja. Eles acabaram de falar aquilo, na mesma semana a Amada me procurou e disse, olha, eu falei com o pastor Muri e ele vai separar você para superintendente. Eles nem sabiam disso, nem eu sabia, eles nem sabiam. Quando chegou na próxima convenção, eu fui apresentado a superintendente, com 2 anos na igreja. Glória a Deus. E ela disse, transforma ele em superintendente para que ele tenha liberdade de trabalhar. Para que ele possa ser aquilo que ele é. Porque debaixo da autoridade e do poder desses homens, eles vão matar ele e nós vamos perder eles. E nós não podemos perder esse homem. Sob as asas dela e o acolhimento dela, nós começamos a trabalhar como superintendente. A partir daí, criamos toda a imagem da Cogic no Brasil. A Cogic não tinha imagem Cogic no Brasil. Ela se chamava IDEC. IDEC. IDEC, Igreja de Deus em Cristo. Uma sigla abrasileirada, portuguesada. Sim. IDEC. O grupo que tinham antipatia aos costumes da Cogic, ao modo de ser, à forma de ser. Nós somos brasileiros, então nós não temos que ter costumes americanos. Olha, como é que eu posso aceitar uma igreja americana e não ter normas e costumes americanos, eclesiásticos da igreja? Então, quando nós passamos a ser superintendente, nós reformulamos. Falei, eu não sou IDEC, eu sou Cogic. Nunca aceitei o nome IDEC, porque eu entrei na igreja para ser Cogic.
E nome não se muda em lugar nenhum. Nome próprio é em qualquer lugar do mundo. Eu sou Ivo em qualquer lugar do mundo. Eles podem pronunciar de algum modo estranho, mas eu sou Ivo em todo lugar que eu for. Sim. McDonald's é McDonald's em qualquer parte do mundo. Kojik é Kojik em qualquer parte do mundo. Sim. Então aqui nós somos Kojik. Então nós trouxemos todo o marketing da Kojik para a nossa igreja, trouxemos todo o design da Kojik, toda a imagem da Kojik, da música da Kojik, do logo da Kojik, e começamos a trabalhar Kojik. A partir daquele momento a igreja se tornou conhecida no Brasil. Porque até então era a ideia que não dizia nada da igreja. Entrava no computador para saber o que era IDEC, que era um órgão público, organismo federal lá. Tinha uma sigla parecida. Uma sigla do governo. Então, quando eles passaram a entrar, Kojik aparecia Kojik 3, Igreja de Deus em Cristo, Kojik 3, com todo o movimento da igreja. A partir daí deu boom, porque todo mundo começou a conhecer o movimento musical da Kojik. Coral Resgate da nossa igreja e o movimento musical da Kojik nos Estados Unidos, corais, cantores, cantoras. Tem uma igreja no Brasil que representa essa verdade, essa realidade. Nós não somos uma imitação dela, nós somos ela. Sim. No Brasil. A partir daí a igreja começou a ganhar notoriedade. Os pastores anteriores tentaram resistir à ideia, mas se dobraram. Dentro de 1 ano, 2 anos, todo mundo passou a ser Kojik, usar o logo da Kojik, usar o nome da Kojik, usar tudo da Kojik, personalizar suas igrejas como Kojik, porque eles perceberam que se não fizessem isso, eles não seriam Kojik e nem teriam qualquer possibilidade de crescimento como Kojik na oportunidade que a igreja dava para isso. A partir daí houve essa revolução performática da própria igreja a partir do nosso movimento. Semanas atrás, na nossa igreja, na convenção, o bispo reconheceu, falou, tudo que a Igreja de Deus em Cristo é no Brasil hoje, devemos a você. Tudo que a igreja tal, em tal lugar é hoje, nós devemos a você. Eu disse, graças a Deus por isso. Mas há muito ainda para ser feito. Glória a Deus. Há muito ainda Bispo, para ser história feito. Maravilhosa, né? Isso aí, fantástico que o senhor está falando aí. E o que é que eu fico ouvindo quando o senhor está falando disso? Eu não ouço só a sua história da Kojik. O senhor está falando e eu estou aqui viajando nas coisas, nas ramificações dessa conversa. Porque o senhor me fala de um camarada que vem de Assembleia de Deus, Madureira, isso é tradição. Belém, Madureira é a Assembleia de Deus raiz. Esses camaradas eles estão no começo do pentecostalismo no Brasil. A mãe do Pentecostes no Brasil. A mãe. Tudo bem, vieram outras depois, como a própria Quadrangular veio depois, mas a base está aí. E esses camaradas aí, eles formam pessoas com uma personalidade definida. Um assembleiano é um assembleiano e acabou. Você vai conhecer ele, você vai ver ele, você vai saber que ele é um pastor assembleiano raiz, como o senhor foi. O senhor estava lá, caminhando com caras, com uma liderança da Assembleia de Deus Madureira, né? Tendo oportunidades, como o senhor disse aí, de ser... Quando eu saí, pastor Elias, eu saí estando no 2º escalão. Sim, exato. O senhor estava ali perto. Era um passo para estar... Era um degrau assim. Sim, o senhor estava lá junto com os camaradas. Era para estar hoje, usando aqui uma forma humana, né? Uma forma, a meu ver, pobre de falar, né? Que isso não interessa a nós, homens de Deus de verdade. Mas o senhor estaria a um ponto de estar muito bem de vida, né? Financeiramente resolvido. Resolvido. Porque são grandes igrejas, mega igrejas, né? Em termos estão no Brasil inteiro, né? E até fora. E o senhor está me contando como esse homem, com essa possibilidade toda, simplesmente é tirado para fora. É tirado para fora para viver uma outra realidade. Eu costumo dizer, me permita. Sim. Eu fui
Expulso para fora. Expulso para fora. Porque de livre e espontânea vontade eu nunca sairia. Sim, entendo. Então, mas é esse... Então, circunstâncias criam essa possibilidade. Isso que me chamou a atenção. É como Deus levou a isso. É o trabalhar do Espírito Santo. O mover. É isso que eu fico vendo acontecer, que é o que está acontecendo agora em minha igreja. Deus está criando um caminho ali que Ele quer que alguém trilhe. No caso, aqui sou eu, mas o senhor está falando da sua história, né, muito maior, muito gostosa de ouvir, né? Um trabalho, uma vida de lutas, de dores e, ao mesmo tempo, uma vida de ministério. Eu gosto muito, pastor, de ouvindo histórias como a sua, fazer justiça. Porque eu me preocupo muito com isso, né? Que o homem de Deus que está falando, no caso aqui o senhor, que ele comece a ver a importância do que ele fez. Porque às vezes o cara sofreu muito. E ele não vê muitas vezes o que tem tudo isso. Ele não consegue ver todo o propósito, tudo que alcançou. E o senhor, já lhe dou a voz, e o senhor foi tirado para dar realidade a uma outra história que Deus queria que fosse contada aqui também para muitas pessoas, para muitas vidas. O senhor, porque Deus está fazendo história com esses camaradas todos aí que a Cogic alcançou. Tudo que a Cogic representou e representa para muita gente, o que ela influenciou no cenário da igreja brasileira, da igreja cristã brasileira, musicalidade, porque tem uma história contada aí. Nossa. Exato. Isso tudo passou pela sua vida, passou pelo senhor, que talvez muitos não te conheçam. E não imaginam que talvez algo que ele esteja vivendo hoje em na igreja dele de algo que passou pela vida do Senhor. É isso que me dói na alma. Eu fico vendo, eu falo, cara, será que ele sabe disso? Será que alguém sabe que isso tá? Por exemplo, se eu estou vendo hoje que o Senhor, nessa altura da vida hoje, com a história que o senhor já viveu, o senhor está sendo usado, reconheci isso aqui no começo do nosso programa, aqui da nossa gravação. Eu disse, pastor, o senhor bispo, o senhor está sendo, a sua igreja, o senhor está sendo usado para abençoar a minha igreja e mudar a minha história aqui. Deus está fazendo Deus está fazendo uma curva aqui nesse trabalho, né, levando a gente numa direção que Ele quer, para fazer, lógico, a obra dele. E está passando pela sua vida e pelo seu ministério. Só que isso já deve ter te acontecido muitas vezes. Pastor Hélio, me permita. Eu fui criado, eu percebi duas criações na minha vida. Uma humana da instituição e uma de Deus. Houve um período em que eu era estritamente assembleiano. Sim. Aquele assembleiano naturalmente. Natural, que não enxergava outra coisa a não ser a Assembleia e o padrão assembleiano. E não se sai disso facilmente. Agora, isso eu vejo interessante. Deus, ele pega você nesse momento em que você não enxerga mais nada, no o padrão em que você está e que você vive, e fala, espera aí, eu vou dar uma virada, uma trabalhada em você. Ele me pega e me coloca e me cria, formaliza uma amizade assim muito bonita. Eu, garoto, perto de um pastor, um obreiro novo, perto de um outro homem um pouco maduro, experiente. Sabe de onde? Quadrangular. Sério? Quem, pastor? Bispo? Não, seria anônimo, essa pessoa não seria. Legal. Ele é um quadrangular, uma mulher quadrangular, um pastor quadrangular. E eu passo a ter uma visão da quadrangular. Eu cresci vendo quadrangular, mas eu era assembleiano. Sim, raiz. Mas eu cresci vendo a quadrangular desde a época das tendas, quando chega em São Paulo, sim, abrindo tenda. Meu coração é só de Jesus, é a Santa Cruz. Então, cresci, aqueles homens com aquela gola cantando isso, e eu ia lá nas tendas e via, aquilo era lindo para mim. Mas eu era assembleiano, cresci assembleiano. Mas depois Deus me conectou novamente com alguém da quadrangular, e eu comecei a perceber que existe liberdade dentro do Evangelho. Aquela liberdade que não existia dentro da minha igreja, em que você não poderia ser um crente fora daquele padrão, em que você, na realidade, dentro daquele padrão, você perde a sua própria identidade para ser conformado a um modo de ser que nem bíblico muitas das vezes é. Sim. É uma outra coisa.
Então eu comecei a perceber que existe uma liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nessa relação entre igrejas, assembleia e quadrangular. Olha a semente entrando, olha a semente sendo plantada. Essa semente vai dar fruto um dia. As pessoas não percebem como é que as coisas começam, Entende? mas elas já começaram. Então o que acontece? Eu comecei a viver essa liberdade não na igreja. Porque o que acontece? Eu sempre entendi que o ambiente em que eu vivo, ele é antes de mim, ele não é a partir de mim. Ele é antes de mim, e eu não tenho nenhum direito de alterar esse ambiente, porque esse ambiente não foi criado por mim, eu faço parte dele por livre e espontânea vontade, para ser conforme ele é. Sim. Então eu era, dentro do padrão exterior, eu continuei assembleiano rígido e padrão, mas interiormente eu já não era mais aquele assembleiano, porque eu havia conhecido uma outra face do evangelho que me levou a conhecer as faces do evangelho. A partir daí eu já admirava a Batista, já passei a admirar outros movimentos, outras igrejas, e a perceber a liberdade de ser. O evangelho não se consuma num padrão. Rapaz. Ele não se consuma nisso, ele não se realiza nisso. Ele se realiza nele mesmo. O evangelho é ele mesmo, e eu é que tenho que ser conformado à realidade do evangelho. Tá. Nós falamos em caridade. A minha base de vida passou a ser fé, esperança e amor. Fé, Glória esperança e caridade. Glória a Deus. Então, esse relacionamento nosso, eu vivi isso na época que me preparou para ter uma visão macro e universal do Evangelho na pessoa de Cristo na vida das igrejas. Não tem como eu não... O senhor está pondo fogo dentro do meu coração aqui. Bispo, é o seguinte, vou falar para o senhor um negócio. Esse desabrochar aí, esse acordar, essa percepção de reino, ela é tão fundamental para qualquer pastor crescer, é tão gloriosa, e me assusta como tão poucos passam por esse momento aí. Por isso, tão poucos conseguem entender isso. Eu entendo, bispo, que hoje alguns ministérios eles estão limitados em si mesmos. Algumas grandes igrejas, elas não são mega master blaster por conta da visão amarrada, porque ela é aquilo ali. Então a Assembleia é a Assembleia, a Presbiteriana é a Presbiteriana, e o orgulho que eles têm de ser aquilo não deixa eles perceberem o que Deus poderia fazer, o que Deus poderia, onde Deus poderia levá-los. E digo mais para o senhor, eu acho que muitas almas poderiam ter sido alcançadas se nós, cristãos evangélicos, nós não tivéssemos barrado essa ação de Deus com o nosso não, com a nossa postura. Deus leva anos para me convencer a acordar, poxa. Sabe, quando você fica ali sacudindo, acorda, e o cara não acorda, ainda está sonolento? Eu penso muito nisso. A atitude institucionalista, a atitude nominalista, ela bloqueou e impediu as igrejas de serem promotoras dos grandes avivamentos e organização institucional da própria igreja. Sim. No padrão de reino, de forma natural e orgânica no mundo e no Brasil. A gente não deixa a igreja mudar. Não deixa. Então, quando a igreja se torna segregária e segregada, ela se torna algo estranho ao próprio reino. Sabe o que eu acho, bispo? Isso aí é fantástico que o senhor está falando. Primeiro, fantástico que o senhor está falando. Mas eu acho que, eu percebo às vezes em algumas denominações nossas, né? Nossas porque é do reino de Deus e são igrejas de Deus, né? Mas eu percebo muito que Deus, ele tolera, que é graça e misericórdia, sabe? Deus tolera a gente existir por nós, sabe, por nós. Eu vou tolerar esses aí, vai. Porque aí Deus vai abrindo o campo de outra forma, porque você percebe que os camaradas, eles não admitem. Você vê que o camarada, ele se fecha de um jeito ali, rapá,
E eu, às vezes, tenho comunhão com esses caras, eu participo de coisas onde eles estão, por N motivos, né? Eu tenho outros trabalhos que eu faço, que eu acabo tendo contato com esses camaradas. E eu percebo o limite deles. Eu fico vendo como eles são limitados. E eles, na cabeça deles, você é o limitado. Na cabeça dele, você, de alguma forma, está aquém dele, né? E eu tive uma experiência há um tempo atrás, vou contar para o senhor entender o que eu quero falar. Na pandemia, as igrejas fecharam, muita igreja fechou. A maioria fechou, né? Um ou outro pastor não fechou na pandemia. Eu fiquei um tempo fazendo apenas trabalho online, alguns meses, 3 ou 4 meses, não sei. E aí, assim que deu o que eu fiz, eu tenho um terreno aqui perto da área aqui da igreja, eu tenho um outro terreno. Eu fui lá para o meio do mato, a gente roçou lá um lugar lá no terreno, a área lá é grande, e nós fomos fazer culto ao ar livre, porque eu não queria mais ver a igreja parada, eu não aguentava mais ver a igreja parada. E nós começamos a fazer culto ao ar livre lá no domingo, e chegava a ter 50%, 60% da igreja presente lá no ar livre. A gente fazia louvor lá, voz e violão, e meio que nos salvou, sabe? A gente voltou a se reunir. Só que nesse período, os prefeitos das cidades estavam ali, cada prefeito vendo a situação da sua cidade, da pandemia na sua cidade, né? E o prefeito aqui da cidade de onde sou, ele fez uma reunião online com os pastores, vários pastores de várias igrejas, né, entre aspas, mais reconhecidas na cidade, até porque não dava para pôr todos os pastores na reunião, porque são milhares de igrejas, né? Hoje, qualquer cidade de 200 mil habitantes aí tem algumas centenas de igrejas, pelo menos, né? Mas chegam mesmo a ter muito mais do que isso. E aí ele reuniu numa reunião online, ali, videochamada, aquela coisa, videoconferência, vários pastores, considerados, entre aspas, pastores importantes na cidade, de alguma maneira mais reconhecidos. E eu fui convidado, né? Com certeza o menor entre eles. Mas eu fui convidado para participar da reunião. E aí o prefeito lá, os pastores. E em algum momento, pastor, um pastor, ele falando da questão da segurança, para tomar cuidado, por conta do perigo da pandemia, né? Eu nem acreditava muito nisso, porque eu tenho um negócio, uma visão aqui meio fora da caixa para essas coisas, viu? Mas aí não vem ao caso. O fato é que ele estava falando ali para aqueles pastores dos cuidados que a gente teria que ter, espaçamento, aquela coisa toda, né? Eu já não estava nessa mais mesmo, né? Mas tudo bem, vou respeitar, fiquei quietinho ali, ouvi tudo, né? Respeitei a autoridade, o prefeito querido aqui, ele nos tratava muito bem, né? Foi muito, muito cordial e respeitoso conosco sempre. Então, assim, não tinha o que reclamar dele. E esse camarada, pastor, falou com os pastores o que tinha que fazer, como é que era. E um dos pastores que estavam ali, eu não vou dizer a igreja porque é realmente por respeito à igreja. A minha vontade pessoal, né, na hora, agora mesmo, por exemplo, era falar, pastor fulano fez isso. Porque ele merecia que eu fizesse isso, né? Ele merecia que eu fizesse isso por conta do que ele fez. Eu achei aquilo uma coisa horrorosa. Ele, por ter uma igreja estruturada, uma igreja dessas bem antigas e bem estabelecida, uma condição financeira privilegiada, resolvida, ele tem ali, obrigado, filho, ele tem ali todas as possibilidades, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas, bispo, o senhor é um homem de vivido, a quem Deus já honrou com alguns anos. Seus cabelinhos brancos não estão aí por acaso. Isso é honra. E me emociona, cara, algumas coisas. Por conta do que estou pensando aqui agora. Cara, o evangelho, meu amigo, ele passou pelas covas, pelos cemitérios. Pelos leões. Os caras iam para as catacumbas se esconder para cultuar. Nós não nascemos de pessoas podres de rica, abastadas, dentro dos palácios, governando o mundo. Nós nascemos de pessoas que amaram o evangelho, que entregaram as vidas, que morreram para a gente chegar aqui.
Crente de verdade. Nós nascemos desses caras, meu. O evangelho chegou em mim, menininho, aqui na periferia de São Paulo, no meio do barro, num lugar no meio do mato, foram pregar o evangelho, quando eu conheci ele, há quase 50 anos atrás, porque alguém lá atrás pagou um preço de vida. Jesus morreu por nós e deixou lição. Alguns seguiram o caminho dele, entregando a própria vida. Não para salvar, porque não tinham pureza para salvar, mas para pregar a salvação que estava em Cristo. E esse pastor, na reunião com o prefeito da cidade, ele solta a pérola. Olha, prefeito, a nossa igreja tem todas as licenças. A nossa igreja tem todos as normas. As normas, nós seguimos todas, viu? Pastor, aquilo foi tão pobre. O senhor tem noção, se nós fecharmos hoje, bispo, todas as igrejas pobres, que não tem como seguir normas horrorosas, se nós fecharmos todos os centros de recuperação de viciado que tem pelo meio do mato no Brasil, em todas as cidades, o crime explode nesse Brasil. A igreja evangélica, ela é hoje a responsável por controlar a criminalidade, a droga. A droga não está pior ainda no Brasil, porque tem pastor doido aí que mal sabe falar, cuidando de casa de recuperação no meio do mato. São milhares e milhares no Brasil, com um cara drogado, o cara que já fez o diabo na vida, a família destruída, e esse cara, o filho de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém, a irmã de alguém, tem um monte de mulher viciada hoje nas casas de recuperação, tem menos feminina, mas e alguém está cuidando delas, porque a família não tem como cuidar, de graça, às custas de doação que o cara busca no carrinho, cair nos pedaços dele em algum lugar para dar comida para esse cara, que come um prato gigantesco de arroz com feijão todo dia, e esse pastor está dando para ele. Esses caras não têm dinheiro, fica pedindo ajuda aqui, ali, lá, sem condição nenhuma. Esses caras não têm condição, eles não têm condição. O lugar é o amontoado no meio do mato, e ainda vai alguém louco lá, sem noção do bem social que aquilo é, porque na cabeça dele, vindo de uma faculdade estúpida, ele acha que tem que ser diferente. E esses caras estão ganhando almas para Jesus, restaurando famílias, restaurando vidas, curando pessoas, segurando o rojão, que tem muitos caras daí que não saem da droga nunca. Ele vai 10, 15, 20 vezes para casa de recuperação, mas é uma forma da mãe dele, até morrer, mais ou menos perceber que o filho dela ainda está vivo, ainda tem uma esperança. E esse camarada me solta na reunião com o prefeito uma coisa dessa, tentando prejudicar todos que estavam ali, porque ele sabia que as igrejinhas que estavam ali não têm a estrutura que eu tenho aqui. Tem estrutura que eles têm. Não tem a estrutura que eu tenho aqui. Mas esses caras estão ganhando mais alma, porque eles são 1000. Eu sou 1, eles são 1000. Eles ganham mais alma do que eu. Um ganha 1, outro ganha outro. Ganhou 1000 e eu para ganhar 1000, quanto tempo leva? Na verdade, nunca ganhei 1000 almas de uma vez só, né? Se tiver pela caminhada da vida. E esses camaradas ganham almas e cuidam de um monte de gente na cidade. Pois esse pastor soltou isso para o prefeito. O prefeito, fantástico. O homem, ele é um camarada, eu gosto dele até por isso, né? Hoje já não é mais prefeito da cidade, mas foi por muito tempo e é muito bem quisto na cidade. Ele ignorou o que aquele pastor falou de uma forma tão legal, tão educada, sabe? E continuou no assunto que ele estava e deixou ali o cara de pau, o malvado. Por que estou falando isso? Porque o senhor falou de igrejas e ministérios, de visão e de como as pessoas se prendem na visão que ele tem e se prendem no nome, na denominação, na tradição dele e deixam de ver o que Deus está fazendo. Eu acredito, bispo, realmente, que muito do que Deus faz no Evangelho é apesar de nós. Apesar de nós, Deus faz, porque nós somos horrorosos muitas vezes por conta da nossa visão. E esses caras não percebem como as igrejas deles eram para ser muito maiores e mais relevantes, e não é, por conta da imensa maldade do coração deles
que acham que são bons cristãos e que, quando estão pregando a Bíblia, pegam a Bíblia maravilhosa. A igreja, ao longo desse processo, a igreja pentecostal não foi diferente, não é diferente, ela se institucionaliza de forma dominante. Exatamente. Ela se torna dominante, como que se não vai existir mais nada além de mim. Então, a igreja, quando ela cresceu e se tornou essa instituição, ela imaginou o predomínio e o domínio, de modo que não pudesse existir mais nada além dela. Ora, o evangelho não é patente denominacionalista. O evangelho é o evangelho de Cristo. Glória a Deus. E é liderado, dominado e administrado pelo Espírito Santo. Muito além Então, de nós. É o Espírito Santo quem administra. Olha, quando você bloqueia a ação expansiva do Evangelho para além de você, você está dando ao Espírito Santo, de algum modo negativo, mas positivo por outro, a oportunidade dele criar os seus próprios meios. E a partir daí ele cria pessoas, cria grupos, cria movimentos extraordinários. E vai surgindo aquilo que eu não queria que surgisse, aquilo que eu queria controlar, eu perco o controle. Exatamente. Ora, a igreja, então você vê hoje, por exemplo, as igrejas pátrias do Brasil, pentecostais, perderam o controle total, porque não são mais elas dominantes. Exatamente. E aquilo que elas queriam ser as dominantes, deixaram de ser. O Espírito Santo simplesmente fez assim, surge um movimento aqui, surge um Manuel de Mello ali, surge um Davi Miranda ali, e vai surgindo. Vai surgindo. E acabou. agora, a partir desse surgindo outro. Vai surgindo outro, porque infelizmente nasce o Manuel de Mello que tenta ser predominante, nasce o Davi Miranda que tenta ser predominante. É porque é o homem, é o que o senhor falou, somos horríveis. Então, O ser humano, na sua natureza, ele é horrível. Por isso Jesus disse, bom é Deus. Mas... o meu desejo naquele momento, que eu vi aquele pastor fazer aquela fala tão covarde, e ele é de uma igreja muito importante da cidade, sabe? Aqui em Suzano, né? E antiga na cidade, antiga. Eu vi aquilo ali, cara, e eu perdi o respeito por ele. Porque eu vi como ele é pequeno. E eu percebi, ali realmente eu aprendi algo, né? Creio que Deus me ensinou alguma coisa ali. Eu ensinei, primeiro eu vi o quanto os menores são massacrados, isso fez arder em mim mais ainda o desejo de ajudar as outras igrejas. Eu percebi que o diabo usa até os que acham que são crentes de verdade, né? Por quê? Porque a vaidade dele colaborou com o diabo. A loucura dele, né? A ideia dele de que ele está na igreja perfeita contribuiu, né? A soberba, ela precede a ruína. E eu vi aquilo. E eu só não falei nada naquela reunião, bispo, porque o prefeito, ele o ignorou de uma forma tão clara, faz de conta que você não falou nada aí, vamos continuar no assunto aqui. Vou te poupar. Ficou envergonhado. Mas a vontade minha era pedir licença e acabar com ele ali. O senhor precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. O senhor não o conhece. O senhor não sabe quem é Jesus. O seu coração ainda não está nele. Só que tem muito líder que já não sabe mais quem é Jesus. Ele já está tão institucionalizado, como o senhor disse aí, que ele perdeu o contato com a graça, perdeu o contato com o reino. Ele não é mais do reino do Senhor Jesus. Ele não pertence mais à igreja de Jesus. Ele pertence à denominação dele. E ele não percebeu isso. Ele não percebeu que ele perdeu a graça. Perdeu a graça, ele perdeu o corpo de Cristo. Ele saiu do corpo. Então, às vezes, eu percebo isso era uma coisa que sempre queimou dentro de mim, de medo. Pastor, bispo, se eu perder o corpo de Cristo, se eu sair do corpo de Cristo, eu morri para o Senhor. Eu estou morto. Eu preciso, eu tenho aqui uma denominação, né, uma placa, mas, meu Deus do céu, eu sou de Jesus. Isso aqui eu sou obrigado, porque tem documento aí que tem que assinar, tem coisas que tem que fazer, né? Mas nós somos um em Cristo. E Deus te usa de uma forma maravilhosa em coisas que eu não faço, que eu não sei fazer, e usa o outro ali. Eu tenho que aprender com alguém, né? Nós temos a doutrina para nos dar base, para nos deixar nos perder, né? Para nós não nos perdermos, nós temos a doutrina bíblica. Pronto, somos um aí. Agora, o fato é que Deus usa o Senhor de forma diferente e gloriosa, usa o outro.
E esses caras não conseguem perceber isso, eles estão tão fechados, com a visão de um líder antigo, sabe, histórico, A, B ou C, que eles se perderam, não são mais igreja de Deus às vezes. Eu percebo isso. Eles às vezes são igreja. Às vezes. Mas em alguns momentos como esse, eles entregam o ouro, eles mostram a cara. E eu digo mais para o senhor falar uma coisa meio estranha, até para a nossa conversa aqui, mas a minha cabeça está lá. A conversa não está não, mas a minha vai. Eu penso que é por isso que muitos desses caras estão ligados a movimentos muito fortes como a maçonaria. Esses caras estão ligados a isso porque eles estão presos no mundo, estão presos nisso aqui. Eles estão muito presos. Tem igrejas que estão literalmente escravizadas na maçonaria. A maçonaria está arraigada dentro deles. Por quê? Porque eles têm essa mentalidade aí, cara. É uma mentalidade, em algum momento eles ficaram mais mundo do que igreja de Deus. Nesse aspecto, a igreja, ela caminhou para um movimento que é denominado de humanismo, né? A igreja ela recebe do iluminismo essa característica humanista, em que o homem é a solução do homem, né? Sim. Sabedoria humana é a solução humana. É o que nós conseguimos fazer. É o que nós fazemos por nós mesmos. Exato. Então, nessa busca de ser esse homem melhor, a maçonaria ela dá à igreja a oportunidade de ser igreja, mas ela não é perfeita. Então, se eu acampo da maçonaria os princípios da maçonaria, eu limito a igreja. Exatamente. A maçonaria ela não transcende, por mais que ela busque nessa transcendência, ela continua sendo humana. É o homem pelo homem. Exatamente. Agora, quando você, no plano da igreja, é diferente. É a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. É muito diferente ser igual ao homem e ser igual a Deus. Exatamente. É muito diferente ser um homem bom e ser um servo de Deus. Então, a igreja hoje, o senhor fala isso, ela aprende a ser essa instituição. E desenvolve essa instituição como poder no mundo. Verdade. O que nós vemos hoje, essa instituição maçônica, essa instituição evangélica, essa instituição extraordinária e extra moral, que é o poder do crime. Sim, são as facções. São instituições que buscam se estabelecer como poder. Então, o senhor vê hoje a igreja na mesma mesa de poder. A igreja está na mesma mesa de poder da maçonaria, está na mesma mesa de poder da facção, está na mesma mesa de poder do político, do governo, está na mesma mesa. Linhas de poder. São linhas de poder. Pois é. E essa é a luta no campo da humanidade. Sim. E o senhor imagina, eu vejo isso, que Deus tem levantado, porque as pessoas se esquecem que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Que Deus tem levantado no meio de tudo isso uma outra vertente da igreja que ainda preserva vínculo com o verdadeiro coração da igreja, né? Com o verdadeiro evangelho, com os princípios bíblicos, ainda que as outras também preguem princípios bíblicos, mas a institucionalidade dela ou a institucionalização dela a leva muito para o humano, para essa questão do humanismo aí. Agora, ainda existem igrejas que não estão olhando para isso, estão olhando para o espiritual. Eu acredito, pastor Hélio, que a igreja, no seu caráter, na sua essência, ela é um movimento estritamente do Espírito. Glória a Deus. Resultado do Evangelho, resultado da palavra, resultado da conversão, da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um movimento do Espírito que começa em Atos dos Apóstolos. Por A ou por B, a igreja
precisa se institucionalizar por conta de algumas condições e situações políticas no mundo. Porém, a igreja não poderia se esquecer de que ela é fruto do movimento do Espírito. De quem ela é de verdade. Quem ela é de verdade. Podemos até fazer essas coisas aqui, mas... Não, é preciso. Para nós é só porque precisa, então, mas nós somos mesmo outra coisa. Quando nós fazemos a crítica à institucionalização, nós fazemos a crítica à inversão do valor. Isso. Ou seja, você vê, quando Deus está dando a lei para Moisés no Monte Sinai, e o povo se sente isolado de Moisés, sente a ausência de Moisés por um determinado tempo, eles não têm a paciência da espera, eles se institucionalizam no deserto, ali, no monte ali, eles se institucionalizam através de um bezerro de ouro. E proclama dizendo, esse bezerro é Jeová. Esse cara cria uma religião ali na hora. Ele atribui ao Deus revelado, dado por Moisés, ao bezerro. Ele diz que aquele bezerro é o Deus que tira eles do Egito, é o Deus que faz tudo aquilo. Quer dizer, então eles tentam personalizar Deus na forma humana da idolatria. Então, quando você olha para uma instituição, é uma personalização da forma de Deus pela idolatria, da mesma forma. Idolatria é a palavra. Não é um bezerro de ouro lá dos israelitas, mas é um bezerro de ouro da instituição. Então, na instituição está o nosso Deus. Verdade. Então, é o mesmo pecado, é a mesma idolatria. Muito legal, bispo, é isso mesmo. Não sejais idolatria. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é a dificuldade que nós encontramos, porque nesse espírito e verdade exige uma conexão com o infinito. Glória a Deus. Exige uma conexão com Deus, Criador dos céus e da terra, com o Espírito Santo, com a palavra, com o verbo encarnado, em que você se relaciona com ele e recebe dele. Como a instituição está pronta. É isso aqui que eu vejo, é essa imagem. É ela que nos salva. Meu Deus do céu. A Igreja Católica se torna, de algum modo, isso. Outras igrejas no campo evangélico se tornam, de algum modo, isso. E no meio de tudo isso está o Espírito Santo. Tirando no povo ali a verdadeira igreja. Gerando o movimento do evangelho que precisa ser gerado, que é a responsabilidade dele. Exato. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, e recebereis poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, essa é a responsabilidade do Espírito, revelar o Cristo, glorificar o Cristo, levar o Cristo para as nações, para aquele grande dia do arrebatamento da igreja, coisa que já nem se fala mais. É verdade. Nem se prega mais arrebatamento, porque nós estamos fixados na glória presente. Glória a Deus. E deixando de estar fixado na glória futura. Eu percebo o quê, bispo? Eu percebo que essa igreja, isso que o senhor está falando, assim, a igreja verdadeira, ela está dentro dessa igreja. No povo. Porque o povo, pastor, bispo, ele é diferente. O povo. Então, mesmo na igreja desse pastor em especial que eu citei, que falou essa tamanha bobagem, besteira, né? Esse tonto, né? Eu estou tentando ser mais educado aqui na gravação dos nossos trabalhos, né? Porque estou sendo meio, entre aspas, meio falso, né? Porque eu não sou muito assim, né? Eu estou segurando aqui. Mas esse tonto, ele falou a besteira, mas é comum pessoas, quando eu estou em algumas situações com pessoas da igreja, elas me pedirem oração. E aí, porque eu estou rindo aqui não é por soberba nem arrogância, não. É por conta de lembrar de que lá dentro da igreja dele tem crente que acredita em Jesus de verdade, rapaz. Que é crente de igreja, crente. E que, inclusive, não ora aqui por nós aqui, pastor, que é de Deus o Senhor. Eu vivi uma situação com o pessoal da igreja dele uma vez, num trabalho que estava fazendo lá, e a pessoa, olha, pastor, ora aqui por nós para dar tudo certo. Né? Coisa que ele nunca faria. E aí eu fui lá, orei, né? E o evento em questão foi uma bênção. E a pessoa feliz da vida, sabe? Você vê quando ela pediu para orar, que ela realmente sabia que Deus ia agir ali. Ou seja, ela era crente. A cabeça daquele líder dela não estava na dela. E uma pessoa fiel da igreja dele, ou seja, o povo assembleano é povo de Deus de verdade. O povo da igreja ABC, eles são crentes de verdade. A liderança está perdida nisso aí muitas vezes. Eles não percebem que eles é que são o problema da igreja.
Porque estão contaminando o povo, tentando contaminar o povo com uma visão que, graças a Deus, não pega todo mundo. Porque tem gente crente dentro da igreja que realmente está com o coração. Que era o seu caso. Você estava muito mais preocupado em ser de Jesus, que venceu a sua formação, a sua criação dentro da Assembleia de Deus. Você vê que já estava em você, Deus já tinha preparado em algum momento que você recebeu a semente do Espírito Santo, viu coisas que iam te acompanhar para a vida e te ajudar a tomar as decisões lá na frente. Deus te pôs nos lugares certos. Veja isso aqui, meu filho, veja isso aqui. Então Deus está cuidando do povo dele e preparando o futuro. Exato. No meio dessa coisa toda aí esquisita, dessa igreja que não tem nem jeito muitas vezes de igreja, está lá viva a verdadeira igreja e fazendo tudo isso. Bom, bispo, o senhor falou mais umas 2 ou 3 coisas aí que eu queria falar com o senhor, mas hoje não vai dar. Não vai dar porque já está, né, mais tarde e eu fiquei aqui penalizado. Teve coisa que o senhor falou no começo aqui, eu queria muito citar com o senhor, mas hoje não vai dar tempo. A gente vai ter que remarcar, o senhor vai ter que voltar aqui para falar dessas coisas comigo. Sabe que o senhor começou a fala aí falando sobre o começo do evangelho do senhor. O senhor falou uma coisa muito legal aí, né? Vou nem tocar no assunto aqui, que vai ter que ficar para outra, né? Que vai dar um tempão de assunto gostoso aqui nosso, viu? Então nós vamos ter que, com água na boca, eu vou ter que acabar aqui essa nossa conversa de hoje. Bom, bispo, eu agradeço de todo o meu coração, né, esse tempo que o senhor está tendo conosco aqui, nesse começo desse trabalho novo que a gente está tendo. Igreja Casa Branca, pó de casa, né? E o senhor está conosco aqui. Eu quero dizer para o senhor que do desejo do meu coração, quem sabe todas as coisas é o Senhor, né? O nosso Deus. Mas eu ainda vou tirar muito caldo daí, se depender de mim. Não, sim, experiência. Sim, o dia de amanhã pertence a Deus. Não. Pastor, eu falo uma coisa, eu pedi a Deus quando era moleque, que um dia ele me deixasse envelhecer, se ele fosse me permitir viver, que ele me deixasse envelhecer para ter cabelos brancos, e eu gostaria de ser um velho sábio. Porque o velho sábio, ele tem utilidade. Então, que dia que eu chegasse a ter todos os meus cabelos brancos, estou chegando lá. Que eu me tornasse um homem sábio. Eu admiro gente com bagagem, e com bagagem boa. Essas são as pessoas com quem nós, pastores, temos que andar. Senão nós permanecemos na ignorância e na tolice. Eu permaneço na imensidão do vazio da minha própria mente, na minha própria estupidez. Eu não cresço se eu não ouvir alguém, se eu não ouvir a sabedoria que o Senhor adquiriu, que o outro A, o B ou C. Eu preciso ouvir essas pessoas todas, porque Deus trabalhou em todas elas. E aí eu cresço. Então, quando eu acho uma pessoa com a sua bagagem, hoje o senhor só pode lambiscar aqui, nós não falamos de 1 milhão de coisas que o senhor viveu no seu ministério, de 1 milhão de situações que o senhor enfrentou e graças a Deus está aqui até hoje. Mas quando eu vejo uma pessoa com a sua experiência, eu primeiro fico muito honrado mesmo, não é rasgação de seda, é um fato, eu realmente penso isso. E segundo, pastor, eu gostaria tanto de aprender mais com homens como o senhor. Eu acho que esse programa aqui vai me dar essa oportunidade de selecionar pessoas e ouvi-las para eu crescer, né? E eu espero que o senhor seja ouvido por muitas pessoas ainda. Amém. Que Deus te dê graça e que o senhor viva para ensinar muitos pastores, para falar para eles coisas como essas que o senhor falou aqui hoje para mim, de decisões que o senhor tomou na vida em prol do reino, abrindo mão de um carro bom, de uma casa boa, de mais conforto para os seus filhos. Eu penso que isso é um exemplo, vivido por poucos, seguido por poucos, mas que serve para muitos. Então eu te agradeço, estou honrado em recebê-lo, aprendi com o senhor hoje, aprendo todas as vezes que nós estamos perto e eu posso conversar com o senhor, uma palavrinha ou outra que o senhor dá, eu estou sempre ouvindo e eu guardo. Então eu agradeço de coração e queria que o senhor aí falasse alguma coisa antes de nós terminarmos e me prometesse antes de terminar que o senhor vai voltar em nome de Jesus. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né, por poder participar, e eu vejo como esse encontro nosso aqui como uma abertura num panorama, né, de um panorama que começou a se entrelaçar e se desenvolver com a sua permissão. Eu fico feliz por isso. E meu apelo
acima de tudo, quando eu vejo o Senhor, quando eu vejo todos os irmãos, esses obreiros maravilhosos aqui, a igreja da qual tive a oportunidade de participar, de pregar, ministrar a ela, tanto na mensagem como no encontro de casais. Vai vir outras vezes em nome de Jesus e vai nos abençoar aqui. Assim eu espero, meu amigo, assim eu espero. Amém. Meu coração, nós oramos para que esse mistério todo que nós começamos a falar dele, o Senhor tenha entendimento dele, né? Amém. Que o Senhor saiba, como esse pastor condutor desse rebanho, ter conhecimento, inteligência no meio de tudo isso, de conseguir ser igreja, não deixar de ser igreja, o corpo de Cristo, a direção do Espírito Santo, obstante a instituição necessária. Sim. Que a instituição não sobrepuje Glória a Deus. a igreja militante, a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Que a instituição seja só um corpo. Amém. De condução, né? Que ela seja um corpo de condução. Glória a Deus. E que a igreja se mova através dela, a igreja de fato, né? Amém. E que a instituição não use a igreja para se mover. Glória a Deus. Mas que a igreja se mova através dela. Glória a Deus. Nas suas necessidades. Amém. E possa fazer essa diferença e gerar o melhor de Cristo. Amém. Glória a Deus. Gerar o melhor de Cristo na vida dos obreiros, na vida da igreja, e gerar a melhor igreja, a sua imagem e semelhança em Cristo Jesus. Glória Digo a Deus. isso porque Paulo disse, sede meus imitadores. Então, na minha imagem e semelhança de Cristo, sim, trabalho para que vocês sejam o melhor de Cristo através de mim. Glória a Deus. Então, que a igreja seja, sob sua liderança, isso. Amém. E não se curve. Glória a Deus. Às tentações da modernidade, às tentações do poder humano, sim, às tentações do próprio ego, né? O maior inimigo somos nós mesmos. Isso, exatamente. Nem Satanás tem o poder do mal contra nós que nós mesmos temos. Exatamente. Então, que não haja essas aberturas. Glória mas toda a plenitude, toda a glória seja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Na sua vida, no seu ministério, nesta obra Amém. Maravilhosa e linda que vocês fazem. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Para Deus. Agradeço, o senhor estava falando aí, quando o senhor estava falando lá atrás exatamente dessa questão da instituição, o Espírito Santo falava ao meu coração isso e me queimou naquele momento exatamente isso que eu vou agora. Eu preciso ficar com o meu coração e meu olho aberto para não caminhar por esse caminho de morte. Para a gente realmente ser uma igreja viva do Senhor, a igreja dele, que o nome que a gente é obrigado a ter não me tire do reino. Isso queima dentro de mim e aceito essa palavra, essa exortação gloriosa, gostosa. Aceito e vou zelar por ela em nome de Jesus. Bispo, eu espero estar mais com a Cogic, mais com vocês, mais com o senhor, sabe? Com as pessoas que passaram pela sua vida, que elas são excelentes. Todas as que vocês têm mandado aqui para nos ajudar, têm demonstrado excelência. E para mim tem sido um momento novo no meu ministério. Eu saí da caixinha, viu? Algumas coisas têm me acontecido nos últimos meses, nos últimos 2 anos, bispo, tem me mostrado que você nem percebe que você está numa caixa. Por maior que essa caixa seja, você ainda está numa caixa. E a gente deixa de ver a grandeza da igreja de Deus na terra. E Deus está tentando tirar essa venda do meu olho para eu enxergar mais, sabe? Eu tenho conseguido ver mais, graças a Deus. Eu acho que esse casamento aqui é muito lindo, né? Eu vejo essa geração aqui, no mínimo, acho que uns 20 anos de diferença. E não tem mais gente aqui dentro, porque não tem espaço, nós não deixa, viu? São uns 20 anos de diferença, filhos que estão crescendo, sendo gerado e aprendendo. E o grande conflito não acontece agora. O grande conflito acontece mais tarde. Quando ele for mais velho e vocês tiverem uma maior e melhor idade. Aí é que o grande conflito acontece. Esse grande líder que vocês têm hoje deve ser o grande líder quando for de mais idade. E não deixarmos que a idade se torne qualquer referência de impossibilidade. Glória a Deus. Mas que todo
esse programa, esse processo de herança que é dado a vocês, deve ser cultivado e trabalhado da melhor forma possível no futuro. Deus está dando a vocês um futuro brilhante. Glória a Deus, bispo. Então, esse legado que o senhor tanto preza, Sim. devem ser prezados por vocês. Glória a Deus. Amém. Obrigado pela lição, obrigado pelo que o senhor fez agora, viu? Os meninos aqui, para quem não sabe, atrás das câmeras aí, tá uma turma aí que trabalha muito aqui na igreja e tem outros, né? Graças a Deus. É Deus quem fez isso, viu? Que eu não pensei, não planejei isso, é Deus quem faz isso. Deus tem os planos dele, ele, graças a Deus, e o bispo está aqui dando um recado de Deus para a vida deles. Então, glória a Deus. Bom, pessoal, é isso. Felizes hoje com essa presença maravilhosa do nosso irmão em Cristo Jesus. Nosso irmão em Cristo, o bispo Ivo Mariano, meu amigo. Muito obrigado. Eu fico emocionado porque é história, né? O senhor está aqui nesse momento, a história da igreja. Eu fico vendo muito, que ia ter tido mais tempo da gente falar da história da igreja que o senhor manja coisa pra caramba. A história da igreja do último século, nos últimos 60 anos da igreja evangélica no Brasil, que foi o boom, o grande boom dos evangélicos. Esse homem acompanhou. E nós nem falamos disso hoje, mas ele vai vir aqui para falar disso em nome de Jesus. E ele tem coisa maravilhosa para falar. Mas é a primeira vez dele hoje, eu tinha que começar por onde comecei, que, aliás, valeu muito a pena a gente saber tudo isso. Então, bispo, eu agradeço de coração e espero tê-lo em breve aqui de novo, em nome de Jesus, viu? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pastor Hélio. Obrigado a todos os obreiros aí. Os obreiros aí, os sonoplastas, os técnicos, a todos aí. Glória a Deus. Né, a mídia fantástica e maravilhosa. Obrigado por essa oportunidade. Eu estou muito feliz. Posso deixar aqui de mandar meu abraço, meus cumprimentos a toda a minha igreja, né? Sim, Igreja de Deus em Cristo Resgate maravilhosa. Para a Vida. Todos os obreiros nossos, irmãos e irmãs, todos os departamentos. Sou muito feliz por eles e o trabalho que nós fazemos, não fazemos sozinhos. Fazemos na força deles. Glória a Deus. Isso tem sido maravilhoso. Amém. Meu abraço aqui para minha família, meus filhos, minhas filhas, meus genros, meus netos e também, em especial, também para minha esposa, Paloma. Sim. Que Deus a abençoe, nos abençoe mais e mais, que tenham paciência comigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Abraço, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abraço. Deus abençoe.